Eu sou o Avatar Ing Williams e esse é o canal Avatar Real, o Avatar Real. E mais uma vez estou muito bem acompanhado aqui, ó. Não vou nem apresentar, os caras mesmo que se apresentam aí. Se for Egon, Se for Jardel, Júnior. Essa é uma série de vídeos que vamos fazer aqui no canal, que vamos chamar de A Hora do Chá. Chá. Erva boa, O lícita. primeiro chá então vai pra vocês aí de casa. Tá aqui. A gente vai deixar esse chá aqui, esse chá é pra vocês. Vai esfriar, mas tudo bem. E a hora do chá, nós vamos falar de diversos assuntos. E vamos falar então de uma lenda aí, que das artes marciais, já morreu há muito tempo, mas até hoje é lembrado em jogos, em músicas, em filmes, que é quem? Quem? Não é Raimundo Nonato. É Bruce Lee. Bruce Lee! O cara que falava só duas letras, né? Quando fazia os filmes. Falava duas letras, vocês não viram essa? Ele falava H, H, U, H e U, entendeu? Ele vai me bater depois disso, mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, beleza. Bruce Lee nasceu em 27 de novembro de 1940. 1940, no E meio aí? da época da Segunda Guerra. E Bruce Lee é Período chinês? É chinês, mas também não é chinês. Como assim? É meio Veja bem, né? veja bem, é meio a meio, Meio a né? meio. O pai é chinês, a mãe é meio chinês e meio alemã. Ele nasceu nos Estados Unidos com o nome americano Bruce e Bruce. o resto Bruce Lee Jun-fan. Ou seja, globalização. E dizem que a mãe dele tinha descendência alemã. É, a mãe dele tinha descendência alemã. Que mistura, hein, Bruce Lee? É, Então, pior Bruce ainda, Lee É quase um brasileiro. um detalhe a mais aí, né? Além de ser descendente de alemão, ele era judeu-alemão. Então ele era descendente também de judeus também. Né? E ainda tem judeu isso. alemão. Hora do chá, senhores. Hora do Opa! chá. Deixa eu oferecer pro um amigo oferece aqui. pro outro. Opa! Oh, Muito tchau, obrigado! tchau. Opa, o seu aqui! A hora do A chá. hora do chá. Primeiro golinho. Bruce Lee era conhecido como Sanfon, pequeno pavão. Vocês sabiam disso? Essa eu não sabia. Pequeno pavão. E como o irmão dele, uma criança antes, o irmão dele morreu, né? Antes do Bruce Lee nasceu. O Bruce Lee criança foi vestido com roupa de mulher, né? Isso Eu muito já ouvi famoso. falar isso também. Ah, Sério isso? É, porque Uma os chineses suposta diziam maldição, que né? é uma suposta maldição que o demônio que levou o irmão dele não levasse o próximo menino. Caraca, que Então bizarro. ele vestia ele de mulher. Essa é a que falam de maldição do dragão? A maldição do dragão. Que Eu mais falei tem? de pequeno, de Ryu, né? Do pequeno dragão, porque ele também era chamado Li Xiaolong, né? É. Pequeno dragão. Li Xiaolong ou Li Xiulong. Esse né? em cantonês. Em cantonês. É. Cantonês. Lembrando que os chineses existem diversos dialetos. Ele começou a atuar com 6 anos, não foi isso? Ah, 6 anos. Acho que desde pequeno, como o pai era ator, né? Desde pequeno, Bruce Lee, acho que quando completou 18 anos já tinha uma lista de mais de 20 filmes. Então desde bebê ele atuou. Já Um atuou, casal já, né? lá precisava de um bebê chinês e usaram ele. Então ele estava nesse mundo artístico desde pequeno. O pai do Bruce Lee era da ópera também, né? Da ópera de Pequim, né? Se não me Verdade. engano, né? E também mestre, também conhecia Tai Chi, né? Não sei se ele era mestre, né? é Mas era um verdade. conhecedor do Tai Chi Chuan também. Ele praticava. Tanto é, uma curiosidade legal também é que o pai dele ensinou Tai Chi pro Bruce. Tai Chi do estilo Wu. Né? Tem aí 6 estilos de Tai Chi. Tai né? Chi não usa muito a questão estilo, fala de família. Família, né? verdade, verdade. Chen, Yang, Sun e 2 Wu, se eu não me engano. Tem o Wu E tem o dois- Bailinho também, né? Tem um bailinho. É um hoje em monte dia. de Tai Chi. Ele aprendeu Tai Chi estilo Wu, família Wu com o pai dele e aprendeu Hungar com o amigo do pai dele. Um dos primeiros estilos tradicionais que o Bruce Lee treinou, Hungar foi um deles, né? Porque era muito comum, né? Em Hong Kong a prática do Hungar, Choli Fai e o Wing Chun, né? E o Hungar foi uma das primeiras experiências que ele teve com esse amigo do pai dele. Só que o amigo do pai dele também não tinha tempo para ensinar ele, né? Para ser mestre de Kung Fu. Então o Bruce Lee era um jovem cheio de energia, precisava estar treinando e aprender a ter disciplina. Foi onde o pai dele levou ele para conhecer o Ip Man, né? Aí quando ele começou a praticar o Wing Chun. Isso é o quê? Já 13 anos de idade. Ele começou essa com faixa mais de ou idade. menos 13 anos de idade e ele foi embora de São Francisco. Ele foi embora da China para São Francisco com uns 18 para 19 anos, então ele treinou mais ou menos uns 5 anos o Wing Chun do grande mestre Iman. Sim. A maioria conhece como Ip Man, né? Sim. Man IP.
Mas por que o Bruce Lee foi morar nos Estados Unidos e não continuou em Hong Kong? Acho que Por que o Bruce Lee foi para os Estados Unidos e não continuou em Hong Kong? Só E aí? Por quê? Falam que, dólar, falam né? que, Tava alto o dólar, acho. falam que ele arranjava muita encrenca, né? Ele brigava muito quando era mais novo, ele participava de umas gangues lutas, participava de gangue. E um dia parece que ele deu um pau no filho de um cara da tríade lá, e aí ficaram preocupados com a segurança dele. Um negócio assim? É o que eu ouvi falar, se... Falam isso, mas você nunca... Dizem as más línguas. Dizem as más línguas, né? Assim, como você estava falando da tríade, né? Mas segundo até um filme dele que saiu há muito tempo atrás, baseado na vida do Bruce Lee, né? A História do Dragão. Lá eles falam que ele teria arrumado uma briga também com pessoas da Marinha, né? Eu acho que um filho de uma pessoa importante da Marinha. E ele teria machucado esse rapaz numa briga. E aí, né? O pai dele já preocupado com tanta gente querendo pegar ele em Hong Kong, mandou ele para os Estados Unidos para ele Lembrando poder... que Hong Kong é uma colônia inglesa. É uma colônia inglesa. Faz parte da China, Então ele já mas falava inglês, é uma né? parte da China que não responde à China. Sim. Tem o seu próprio governo. Sim. E foi muito tempo dominado pela Inglaterra. Isso, exatamente. Por isso que lá tem Hong Kong, os carros dirigem pelo lado direito. Né? Direito. É. Interessante. E Bruce Lee tinha conhecimento já sobre o inglês, né? Porque lá era uma segunda língua, né? Dentro de Hong Kong. E como ele nasceu em São Francisco, em uma de suas viagens com os pais, que os pais estão se apresentando, a mãe estava grávida, estava buchuda já. Então ele nasceu em São Francisco, então ele já tinha cidadania. Para ele entrar no país foi mais tranquilo. Dupla cidadania, né? Já tinha dupla cidadania. Exatamente. E o próprio nome Bruce foi não só para ficar mais fácil de registrarem ele quando ele nasceu em São Francisco, como também porque ia dar até uma facilidade para ele depois, né? Ia mostrar a dupla nacionalidade dele. Então Bruce Lee Jun-fan. E esse nome Bruce, quem sugeriu foi a enfermeira, que quando ele nasceu, né, eles estavam já falando pra ela, vocês têm uma sugestão de nome? A gente vai chamar ele de Lee Jun-fan. Legal, por que vocês não colocam o primeiro nome, um nome como Bruce, um nome forte? E a família gostou de como soava esse nome, a força que ele transmite, Bruce. Porque a maioria dos chineses fazem isso, coloca bastante nome americano, Kevin, Brandon. Sim. Acho que também pra poder se situar melhor aqui, né? Então o Bruce Lee, ele arrumou uma encrenca então, quando era mais jovem. E o pai dele deu $100 pra ele e falou, boa sorte. Livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão, né? E dentro também dessa... E quando ele foi de barco, né? De Hong Kong até os Estados Unidos. E lá também tinha vários chineses também ali. E provavelmente, creio eu, que o Bruce Lee trocou muitas histórias, conversas e habilidades também com muitos chineses que deveriam estar lá. Ele não comenta sobre isso, mas dá a entender, né? Que quando ele foi com essa comunidade de Hong Kong para os Estados Unidos, ele trocou muita figurinha ali, né? Conversando sobre o Kung Fu, sobre muitas outras coisas relacionadas ao que ele estava aprendendo em Hong Kong, né? Uma coisa interessante também, acho que muita gente que acompanha, que já viu alguma coisa sobre Bruce Lee, é que antes dele ter nome nas artes marciais, nos filmes e tudo, ele foi um grande dançarino, né? Sim, esse é um detalhe campeão de importante. tchá-tchá-tchá. Aos 18 anos ele já era campeão nacional Você de vê tchá-tchá-tchá. no jeito que ele luta, inclusive, você vê que ele põe coisas que ele migrou de uma coisa para outra. Ele se adaptou baseado nisso também. Exatamente. A questão do ritmo. Então você que é dançarino, acha que pode sair lutando assim? Só acha, não é assim não. Precisa treinar. Mas vai ajudar muito, uma coisa ajuda muito bem a outra. Ajuda. Questão do ritmo, a movimentação das pernas, Coordenação coordenação motora, né? Inclusive na viagem para os Estados Unidos, com 18 anos, ele foi ensinando as pessoas no navio a dançar. Ele ia ensinando as pessoas a dançarem e ia ganhando mais um dinheiro extra, né? Quando ele chegou nos Estados Unidos, começou a estudar filosofia e aos poucos, conhecendo as pessoas, viam ele praticando. O que é isso aí que você está fazendo? Né? E ele falava, isso é Kung Fu, isso o boxe chinês. Você que acha que Kung Fu é o significado de método chinês de luta, não é. Não é. Kung Fu significa trabalho árduo. Exato. E Bruce Lee, pra quem acha que ele chegou da China já ensinando Kung Fu pra todo mundo, não, ele foi ensinar tchá-tchá-tchá. Tchá. Exato. Assim como Que era o que ele dominava melhor também. Assim né? como todo imigrante, então ele foi ensinar o que ele tinha habilidade maior, que era a dança. Porque o Kung Fu não era ensinado para pessoas não orientais, né? Exatamente isso. Ensinarem. O Kung Fu nos Estados Unidos não era aberto ao público ocidental. Era somente comunidade chinesa que praticava o Kung Fu. Bruce Lee, eu acho que foi o primeiro a abrir as portas
para Isso, e estrangeiros ainda poderem sofreu treinar. muita represália, né? Isso. Ele era um jovem rebelde. Mas sabe que isso, até isso eu já vi falar em algumas controvérsias falando assim, ele foi o primeiro. Fala assim, não, um dos primeiros. Porque já tinham mestres que viam também que isso era um problema. Né? Esses mestres, como eles não tinham, por exemplo, o Bruce, ele era um cara que ele ficou em evidência, mas esses outros eles ensinavam tranquilamente, seguiam sua vida, e muitos deles não mostravam, não era mostrado o trabalho deles também. Sim. Né? Porque naquela época havia pessoas que, além do Bruce, como o Muhammad Ali, lutavam contra questões de preconceito racial. Falando. Então, um dos detalhes também, falando sobre preconceito racial, um dos primeiros alunos do Bruce Lee, ele era negro, né? Foi o primeiro aluno que ele aceitou na academia. O primeiro que bateu na porta dele, praticamente, quando ele colocou a placa ali que estava ensinando Kung Fu. Sim. Né? E muitos outros professores de artes marciais, e aí eu já falo de outras artes marciais também, eles ensinavam abertamente, professores que ensinavam arte marcial chinesa começavam a ensinar, mas na arte marcial chinesa que havia mais esse preconceito, porque já outras artes marciais estavam mais estabelecidas nos Estados Unidos, eles já ensinavam, entendeu? E eles combatiam isso. É muito falado isso na época. O Bruce, ele via esses outros lutadores e ele comparecia nos campeonatos, ele acompanhava, ele admirava esses caras, então ele aprendeu com um mestre coreano como melhorar o chute dele, e aprendeu com o Chuck Norris também, e o Chuck Norris falou para ele, olha, eu sei que você acredita só em chutar baixo, em uma briga de rua e tal, mas se você consegue chutar alto e tem uma abertura, por que não? Faz um chute alto. E aí em poucos meses que o Chuck Norris ensinou algumas coisas pra ele já tava chutando pra caramba. E até mais plástico e até pra mais filme, né? Exato. Mais bonito, e ele começou a pegar outras coisas também, do Shaolin do Norte também. Ele faz aquela sequência de 3 chutes no filme lá. Ele mandou o aluno dele gravar o pessoal treinando e ele aprendeu vendo o vídeo. E ele comparecia nos campeonatos, viu o pessoal do Karatê usando. Ele fala, como é que o cara movimenta a perna, tá? E aí ele aprendeu, né? Aprendeu. Trocava experiência. Ou, quando não aprendia vendo, aprendia treinando. Posso aprender com você? Posso, né? Isso o pessoal usa até hoje no próprio UFC. Você vê os lutadores, eles analisam lutas de outras pessoas para poder aprender e se preparar para as lutas também. Agora eu entro com uma outra curiosidade em cima do Chuck Norris, né? Chuck Norris, ele não era do Karatê, ele era do Tong Soo Do. Tansudo. Como é o nome dele? O Chuck Norris? Chuck? Norris. Não, como é o nome? O Chuck Norris? Chuck? Não, como é o nome? Norris. Chuck? Norris. Chuck? O Chuck Norris? O inglês tá perfeito. Chuck Norris. Norris. E ele, então, praticava esse estilo, o Tong Soo Do, que é o atual Taekwondo. E por quê? Eu acho que foi em 1950, se não me engano, na Coreia, o governo coreano quis proibir o nome do termo Tong Soo Do, porque ele dava uma referência a algo de técnicas chinesas. Então eles não queriam ter essa comparação com a China, então eles resolveram criar um nome totalmente coreano, que seria Taekwondo, né? O caminho dos pés e das mãos, né? Se alguém me corrija se eu estiver errado. Então o Bruce Lee foi ensinar Kung Fu na época da faculdade, que ele fez o que na faculdade? Filosofia. Então o cara da porrada quis estudar filosofia. Daí que ele criou, acho que daí que ele teve essa, para todos os seus conceitos, a sua ideologia sobre as artes marciais. Lembrando que o Jeet Kune Do, né? Que acredito que ele começou a ensinar o Wing Chun que ele tinha aprendido, provavelmente. Sim, a princípio, na verdade é uma mistura, né? Porque eu vejo fotos do Bruce Lee muito jovem, né? Ele tá fazendo algumas coisas de Hungar, outras de muita coisa de Hungar, técnica Shaolin do Norte e outras de Wing Chun, né? Então acho que ele fazia um mesclado dos dois. Lembrando um pouco de tudo. Ainda faremos um vídeo falando disso, sobre o que a gente falou, que era religião marcial, né? Que a pessoa acha que, não, isso é melhor que aquilo. Não existe era melhor. tudo Kung Fu, Era tudo Kung Fu. trabalho alto. Tudo vinha do templo Shaolin do Norte. O ponto de início e o ponto de chegada é o mesmo. O caminho que você escolhe que é diferente. Exatamente. Esse mestre do Taekwondo, só para complementar, o nome dele era John Rhee, né? Ele ensinou chutes e o Bruce ensinou para ele técnicas de soco. E quando ele viu o Bruce ficando muito famoso por causa dos chutes que ele dava, com saltos e tal, ele ficou feliz, ele falou: eu tenho participação nisso. Inclusive aquela cena que tem na internet, acho que todo mundo já viu, do Bruce Lee lutando no campeonato com o aluno dele, esse professor tá sentado no canto, se eu não me engano. Acho que tá no canto. Com dobô e tudo, tá sentado. Acho que ele tá sentado no canto, sim. Eu acho que ele. Inclusive, em alguns vídeos na internet tem uma setinha falando o nome. Eu posso tá confundindo com outra pessoa. Mas depois vocês dão uma olhada. O Bruce Lee ficou famoso com o tal do Jeet Kune Do,
Sim. The Way Intercept and Fist. O caminho do punho interceptador. O caminho do punho interceptador. E muitos acham que é um estilo de Kung Fu. E o Bruce Lee já dizia que não, era um método criado por ele. Um método de... método, na conceito verdade, de... Na verdade é um conceito de todos os estilos de Kung Fu tradicionais. A ideia é antecipar o movimento do oponente. Mas o conceito todo surgiu da seguinte ideia: acrescente aquilo que for útil para você como praticante de maneira individual e rejeite aquilo que você sentir que pra você lutando é inútil. Então você pode saber muitas e muitas técnicas, mas vai sempre ter um conjunto de técnicas com as quais você é mais familiarizado, que você gosta mais de usar na luta, ou que você vê que te ajuda a alcançar mais o objetivo, que é acertar o adversário, derrubar ele e tal. Sempre vai ter aquela derrubada que você treina mais, aquele chute que você gosta mais de usar com a perna específica. E já deixamos o convite aqui para você aí, praticante de Jeet Kune Do, e acha que a gente falou alguma besteira, vem aqui fazer um vídeo com a gente, falar sobre o Jeet Kune Do. Um tema muito bom. O que eu conheço que pratica, eu acho que é o Cláudio. Eu conheço também um egípcio que veio e fez o seminário do Muay que é o Yasser Regazi. Também, tempos atrás, ele, até ia falar, ele treinou com o guru da Inosanto. Que inclusive, se eu não me engano, o Bruce Lee conheceu ele na própria faculdade, né? Que ensinou algumas coisas de técnica filipina, acho que Kali, essas coisas. Sim. E o Daino Santo hoje em dia, ele nem ensina mais falando assim, Jeet Kune Do, do Bruce Lee e tal. Ele deu o nome da escola dele, o nome dele, porque rolou uma coisa de direitos autorais, o nome... Royalties, né? Então, aí ele teve que... Aquele famoso paga nós. Né? Inclusive, me corrijam se tiver errado, foi o que eu ouvi, né? Mas foi o próprio Daino Santo que ensinou a técnica de Nunchaku ao Bruce Lee. Sim. Foi ele. Porque no Wing Chun, somente são duas armas, né, que se aprende dentro do sistema do Wing Chun, né? Não tem tantas armas assim. E o Bruce Lee, até onde eu sei também, ele nem chegou também nas armas do Wing Chun. Então ele não conhecia muito o manuseio de armas, né? E o Dono Inosanto foi uma das pessoas que como estávamos ensinou falando ele. em off, né? Bruce Lee, pelas contas, ele treinou mais ou menos uns 5 anos de Wing Chun. Sim. Para quem pratica arte marcial como nós, sabe que 5 anos é o primeiro, não é nem um passo da arte marcial, vamos assim dizer. É apenas você já pensar, vou começar a andar nessa direção. Tá começando a engatinhar, né? E aí, é o tempo basicamente que eu tenho. O que ele aprendeu muito bem. É aquela lógico história que faltou assim, né, essência. que fala, existem alguns Einsteins dentro de alguma coisa, né? Pode ser na culinária, na música, são gênios, né? Pequenos gênios. Eu considerava o Bruce Lee um gênio da arte marcial, que o que passasse para ele, ele absorvia e entendia às vezes até mais do que a pessoa que tinha ensinado ele. Ele conseguia ver além. Ele era esse pequeno gênio da época, assim, baseado nas artes marciais, né? E nisso, por ser até hoje, né? Até hoje você vê, é um cara que é referência. Sim. Pra tudo. Em luta mista, em luta adaptável, né? O pai do MMA, né? Como muitos chamam. Um dos pais do MMA. Tem até um documentário sobre isso, falando sobre quem que é o pai do MMA. Fala do Bruce Lee, fala do... como é que era? Kelly... Não, como é que era? Bom, eu vou lembrar, a gente coloca aí na descrição do vídeo. Não sabe nada, inocente. Tudo. Aproveitando aqui no canal, Lutador tem 2 de judô. vídeos aqui falando que tem uma entrevista de quase 25 minutos, 30 minutos, que dá pra saber mais ou menos como é que era a cabeça dele, pelas próprias palavras dele, o que ele achava. Imagina que ele pegou uma época que os chineses eram chamados de homens doentes da Ásia. Né? Diz que até a Linda levou ele pra assistir um filme nos Estados Unidos e o chinês era só flango, ai. Os dentão, o chapéu chinês, bem caricato. Ele achou isso horrível. Nós não somos homens doentes da Ásia. Né? E aí que eram outras épocas. Enquanto a gente não inventamos uma máquina do tempo para voltar lá e presenciar junto com o Bruce Lee, a gente tem essas noções que provavelmente ele ficou pé da vida mesmo, né, cara? Pô. Quem não fica, São né? coisas que às vezes acontecem até hoje, né? Brasileiro vai lá fora, tá jogando futebol, o cara joga uma banana lá, você fala... Tem gente aqui no Brasil, inclusive, que tá evitando pegar trem, metrô, se tiver algum asiático por medo do corona. Sim. Pessoal, com sem calma, né? preconceito, né? Sem, como é que se fala? Paranoia, né? Criar paranoia e preconceito racial. Né? Exatamente. Mas enfim, podemos voltar mais aí. Um grande atleta do judô também, que ele começou no judô, a base dele era o judô, e ele começou a aprender outras técnicas de artes marciais, ele Campeão treinava... olímpico.
Esse japonês ele era campeão olímpico Sim. de judô. Então, muitas pessoas já tinham essa percepção de que determinado sistema ele vai te prender e você pode não encontrar respostas para enfrentar uma situação que você cai, uma situação que a pessoa te derruba torcendo sua articulação do ombro. Como é que eu saio disso? O Bruce Lee ele chegou onde ele chegou por causa disso. Ele bateu muito, apanhou muito, e quando ele ganhava ou perdia, ele aprendia também, ele trocava experiência, absorvia estilo, incorporava, por isso não tem como falar. Ele pegava de tudo um pouco, então fala aí, boxe, que mais? Jiu-jitsu também, esgrima, O karatê, O Kali. Acho que tudo que ele teve a oportunidade O de tchá-tchá-tchá. presenciar, a dança. Tudo que ele teve a oportunidade de presenciar, de conviver, ele absorveu. E falando em luta, vamos falar também de Won Jackman. Quem foi Won Jackman? Porque essa luta entre Bruce Lee e Won Jackman, aproveitando aqui no canal, também tem quando eu fui assistir o filme A Origem do Dragão, eu fiz uma breve histórica aí sobre também essa luta, tá aí no canal também, depois vocês procuram. E aí, o que a gente pode falar sobre... Sabemos que Bruce Lee defendia o Wing Chun. Sim. E dava aula. E sabemos que o Won Jackman era um monge Shaolin. Não. Ué, mas ele na série lá não é o... Então, que o Bruce Lee e aí? xingava E ele? aí? São várias... Quem é da São máfia? várias... Vamos lá. Bom, E aí, primeiro vamos entrar num assunto como o Won Jackman foi conhecer Bruce Lee, né? A primeira coisa foi que os mestres mais antigos ali da comunidade Chinatown não estavam aprovando que Bruce Lee estava dando aula de Kung Fu. Vou só pedir um e atento. para Pra você que vai assistir esse vídeo agora, presta atenção. Não, mas é que Bruce Lee eu vi no filme. É que eu vi no filme. Meu amigo! Filme é filme. Filme é filme! Realidade é realidade! Filme é filme! Realidade é realidade! Filme, É cinema, pipoca. Senão a gente vai ter que olhar e falar: Cinema. para! Chato! Para! Oh! Filme! Ó! Recomponha-se, calma. E Então, detalhe que todos aqui são dublês também, Marcial. Eles entendem do que estão falando. É mais eles, assim, também. eu Ele tô apanha, aprendendo. Ele é Eu apanho. jornalista. Eu tô dublê, aprende a apanhar. Um na Wikipedia academia. aqui, ó. Sacanagem, mentira. Então, assim, sobre o Won Jackman, né, quando foi conhecer o Bruce Lee, foi através de desafio, né? Porque como o Bruce Lee estava ali ensinando ocidentais e também negros também, pô, os chineses não concordavam com esse tipo de coisa. Estavam ensinando o segredo da arte marcial deles para os que menosprezavam e humilhavam eles nos Estados Unidos, né? Que no caso dos americanos. Perdão por tá. Só lembrando que a gente tá falando de um tempo que isso acontecia, que a gente tem que lutar contra isso. Estamos citando fatos, tá bom? Ninguém tá colocando em pauta ou querendo colocar num pedestal. Preconceito é preconceito, isso não é bom em lugar nenhum. Seja com qualquer etnia ou o que for, tá bom? Os chineses passaram muito isso ainda passam, os negros passaram. Assim como negros. Inclusive latinos igual nós também, passa então... preconceito. Preconceito existe em toda parte do mundo. Pessoa de Osasco, né? Os asiáticos sofrem preconceito até hoje. É só que o pessoal faz preconceito com o asiático e o pessoal... daí, né? O pessoal não tá nem aí. Eles descontam no Enem, eles são melhor que nós. Momento Zé Graça do Júnior do Pessoa de Osasco, né? Eles descontam no Enem, eles são melhor que nós. Mas Vocês são gênios, experimenta cara, eu falar amo com um amigo vocês. teu que é asiático sobre isso e você vai perceber o tanto de situações que a gente fala e eles só olham assim, né? Eles têm muita resiliência, eles olham assim pra situação e falam assim: ah, esses vermes insolentes. Eu não vou nem discutir. E todos são mesmo seres humanos, todo mundo tem dois braços. Todo mundo é uma grande duas família, pernas, cara. não tem coração, né? Não, tem gente que não Às tem vezes coração, a pessoa mas tudo nasce bem. mais escura, Alguns não têm. ou mais clara, ou mais com o olho puxado. Depende de que parte desse planeta ela nasceu. O corpo vai se adaptar, a etnia vai se adaptar. Pô, aqui é muito sol, a pessoa é mais morena. E assim vai, mas não, esse é diferente. Enfim. Quem enxerga só com os olhos, só vê isso. Exatamente. Então, né, quando o Won Jackman foi colocado para lutar com o Bruce Lee, né, houve uma reunião, o qual o Bruce Lee foi convidado, né, para ir no meio dos mestres antigos para fechar a escola. E ele não quis fechar a escola, ele falou: não vou fechar a escola, é meu ganha-pão, não vou fechar isso, vamos morrer de fome, né?
E Bruce Lee, logicamente, ele acreditava que ensinando o Kung Fu, as pessoas, os americanos em si, iam aprender a respeitar os chineses, aprendendo sobre a cultura, sobre a arte marcial deles. Só que os mestres mais velhos não concordavam com isso. E ele não tinha paciência não, Não né? tinha Ele paciência. ensinava, diz que ele ensinava, pra que vocês treinam? Pra dar porrada. É pra isso não, A ideia sempre foi essa. Era né? da rua mesmo. Inclusive, acho que no Caralho. Ip Man 2 pra lá, por que você quer aprender? A bater em que eu não gosto. Exatamente. Então, assim, né, o Bruce Lee, ele sempre teve aquele, um pouco da, que o pessoal chama de arrogância. Na verdade, ele era um cara corajoso, né? Ele encarava situações, quando ele achava que ele estava certo, ele tinha que tentar provar para os outros, né? O seu modo de pensar, era ousado. Então, o Wong Jack-man, que tinha praticamente a mesma idade do Bruce Lee, foi ali o mestre cogitado ali para enfrentar Bruce Lee. E aí, segundo uma pesquisa que eu fiz a respeito do Wong Jack-man, ele foi e levou os seus alunos de confiança. Se não me engano, ele levou 5 alunos de confiança dele. Era uma coisa fechada, cada um podia levar Exatamente, um tanto de pessoas de sua confiança. Então, dizem que Bruce Lee, em sua escola, estava com, acho que Don Inosato, Taki Kimura, a esposa de Bruce Lee, que estava grávida de Brandon Lee, né? E o Wong Jack-man levou seus alunos. Então, houve um acordo entre eles lá, como é que seria a luta, né? Assim, teria um limite, né? Não era uma luta até a morte, era um duelo apenas para envergonhar, vamos dizer assim, Bruce Lee, porque Bruce Lee, como eu disse, ele não era realmente um mestre formado no estilo. Então, isso também já era uma ofensa, né, para os outros mestres. Por que ele estava ensinando Kung Fu sem Pra ser... muitos até hoje, né? Até hoje. Porque ele estava ensinando assim ele ser formado, né, num sistema, né? Teve o combate. Né? Não valia, logicamente, dedo no olho, genital, coisa e tal. Só que durante o combate que eles estavam tendo ali, claro que no filme a história do Bruce Lee, né, o Bruce Lee, a lenda lá, ele, na história lá, enfrenta um mestre de Hungar, né, no primeiro filme, né, nesse filme mais antigo, e no atual ele enfrentou um monge. Eu acho que não era nenhum nem outro. Na verdade, eram os dois, porque ele sabia, Wong Jack-man, pelo que eu entendi, ele sabia Shaolin do Norte, ele era um conhecedor do Shaolin do Norte, e também conhecia estilos do Sul. Só que eu não sei se era Cholifá ou era Hungar, isso aí eu já não entro. Mas eu sei que eles sabiam o estilo do Sul também. E aí os dois começaram a lutar, só que houve ali uma coisa que aconteceu, que o Bruce Lee deu um dedo no olho, que é o Bill-Di, né? No olho do Wong Jack-man durante a trocação de porrada ali. E aí o que aconteceu? O Wong Jack-man agarrou o Bruce Lee e os dois se agarraram e caíram no chão e começaram a bolar. Quando o negócio começou a ficar muito sério com os dois, realmente eu acho que ia, né, se matar ali no chão. Os alunos do Wong Jack-man foram lá e separaram os dois na luta. E aí nessa separação, os alunos do Bruce Lee falaram que Bruce Lee tinha ganhado a luta. E aí os alunos do Wong Jack-man disseram que você que estava lá nesse dia, vem aqui fazer um vídeo no canal. Se não tiver vivo, a gente chama E aí dizem que depois dessa luta entre os dois, né, o Bruce Lee começou a pensar sobre o método que ele tinha treinado, o que estava faltando para ele ter vencido o Wong Jack-man no combate. E demorou muito a luta. O combate demorou e ele não teve um resultado do jeito que ele queria, né? Então, por quê? Porque também ele pegou uma pessoa formada num estilo tradicional, que sabia lutar. Imagina, pegar um que aprendeu 5 anos de Kung Fu e aí aperfeiçoou com tudo que ele havia aprendido ali e depois encontrou alguém que veio mais do tradicional. Sim. E tinha uma luta mais, vamos dizer, honrada. Não vou enfiar o dedo no olho. Sim. E o cara já, opa, imagina, os dois tomaram um choque ali, né? Sim. Olha que um já veio com o dedo no olho, o outro foi parando o golpe, e aí, pô, aí já virou uma briga. Essa luta devia ter sido uma briga. E outra coisa engraçada a falar, eles começam a lutar, taca a técnica, daqui a pouco é dedo no olho, aí se agarra, cai no chão, começa... Briga, não é filme não, de coreografia, ou cabelo, não é pra ser bonito. Eu preciso dizer de novo que, ó, que filme é filme. Filme é filme! Realidade é realidade! Para! Chato! Posso adicionar algumas coisas nessa história? Pode. A partir Pode de... ser, se a gente discordar, a gente resolve aqui, ó. Na hora. Eu achei que você ia bater forte aí. Olha, Lendo também algumas coisas, procurando outras informações, até porque poucos anos antes da morte do Wong Jack-man, ele revelou no livro dele algumas coisas sobre a história e pessoas que foram vendo, tanto porque a luta deles foi divulgada no jornal. Foi. Na época, foi falado no jornal isso. Querendo ou não, rola dinheiro também nessas horas. Né? Rola reconhecimento, rola questão de imagem, Status. de o que não rola dinheiro, né, meu? Nós não estamos falando só mal, hoje né? que não tem dinheiro pro Kung Fu, né? Porque a gente vê assim... Todo mundo sabe que Bruce Lee, quando mais jovem, era uma pessoa com um ímpeto muito difícil de lidar. Correto? Ou seja, era um arteiro, pavio curto. Pavio curto. Assim como metade dos jovens, pelo menos. O cara era de gangue, meu. Era de gangue, Quando o cara ele era foi- bonzinho. Não era. Quando ele foi para os Estados Unidos, vocês sabem que rolava essas situações entre as escolas, entre o pessoal do Kung Fu, mas ele queria
reconhecimento também. Ele também queria mais dinheiro, mais alunos. Ele queria fazer o nome dele também. Então, o que acontece? Alguns desses desafios que rolavam, ele ia atrás dos professores também. E ele foi atrás do Wong Jackman. É dito que ele foi atrás do Wong Jackman também. Algumas versões. Sim. Por isso que eu tô dizendo, né? E o Wong Jackman... Vai saber. Às vezes os dois eram mó amigão. Sai pra tomar chá, uma cervejinha. Bora tomar, entendeu? E o Wong falava, não quero. Igual pesagem antes do UFC, né? Só que assim, ele falava assim, não quero, eu não vou lutar. E após ele recusar algumas insistências do Bruce, o Bruce foi até ele. Não, que a gente vai lutar. E ele falou assim, não, eu não vou lutar com você. Eu acredito que os dois aprenderam muito. Ganharam. E quando ele falou assim, eu decido quando a luta vai acontecer, foi a hora que o Wong tava virando. E ele foi pra cima. Quando o Wong virou, ele deu o jab de dedo, que foi bem no olho, e foi a única machucada que todo mundo viu depois no Wong. Esse jab de dedo que pegou aqui, ó, no supercílio. Depois disso, o Wong se assustou e eles começaram a lutar. E a galera ficou naquela. E aí, que é isso? O que tá rolando? Eles vão sair na mão? E ele atacava... e dando um golpe baixo e desculpa. Ele ia dando socos igual do Wing Chun, misturava com boxe. E o Wong, como no Shaolin do Norte a gente usa muito o controle da distância e também a questão da base para você poder se esquivar, ele fazia a base e falava assim, ele deu as costas, ele fugiu, ele estava controlando a distância. E é dito nesses relatos do Wong e de outras pessoas do lado dele, que em mais de um momento ele esteve com o Bruce Lee agarrado e ele falou, cara, para com isso, não precisa disso. E o Bruce continuava insistindo. Sim. Né? E depois de... Eram duas realidades completamente diferentes. Exato. Um veio de... Então é legal trazer esses relatos. Não, veio de uma escola bem tradicional, e o outro treinou um pouquinho e chegou num país que vai lavar prato, seu vagabundo. Exato. Então isso gera ressentimento. O cara guardando vai deixar o dar aula? Você não vai deixar o dar aula, meu amigo? Então esse é um dos motivos principais para o Bruce querer buscar reconhecimento. Eu vou mostrar do que os chineses são capazes. Um cara fera, né? Enfrenta lá esse Bruce Lee. Para ele, né? Tem alguém que para ele. Exato. Né? E aí, num determinado momento, a briga foi separada. E aí, uns falam que foi 3 minutos, 5 minutos, 20 minutos. São conflitantes os relatos. É meio que igual as lutas do Dragon Ball, você não sabe o tempo exato. Né? Namekusei explode em 5 minutos, 30 episódios. Logo após que aconteceu essa luta, né? E o qual eles iam remarcar de novo esse combate, mas esse combate nunca aconteceu. Isso. Bruce Lee, depois de um ano, foi no restaurante aonde o Wong Jackman, isso foi um artigo que eu li também, ele foi no restaurante onde o Wong Jackman trabalhava como garçom e sentou numa cadeira e esperou o Wong Jackman passar perto dele. Quando o Wong Jackman avistou que era Bruce Lee, né, já pensou, já veio pra briga, né, veio pra lutar. Então o Wong Jackman se aproximou dele, não para atendê-lo como um cliente, mas para perguntar o que você quer aqui. Aí Bruce Lee falou assim para ele, desculpe, a gente era muito jovem, a gente pode ser amigo? Foi daí eles se tornaram amigos. Eles trocaram experiência. Sim, existem fotos na internet do Bruce Lee na academia do Wong Jackman. Então eles não eram bem inimigos, eles eram inimigos no começo, mas depois eles acabaram trocando conhecimento. Verdadeiro Kung Fu. Verdadeiro Kung Fu. Inclusive, de onde vocês acham que ele faz aquela sequência de 3 chutes? A gente coloca aí a imagem para vocês verem. 1, 2, 3. É Shaolin do Norte. Tem isso em várias formas que a gente faz. Né? Os socos então acreditamos que a partir daí teve o nascimento do famoso dragão, né? Isso, que ali ele viu que não precisava fechar só em um estilo. Não. Para uma luta, sim, precisava absorver tudo. Então, depois o Bruce Lee ainda conheceu um outro mestre de Hungar, que chamava Wang, eu acho que era Wang o nome dele, e ele era um grande conhecedor de 5 animais, né, que é o estilo do Hungar, só que ele queria aprender a dançar tchá-tchá-tchá. Trocar experiência. Ele sabia que o Bruce Lee era campeão em Hong Kong de dança, né, de tchá-tchá-tchá. Aí ele falou, você me ensina a dançar, que eu quero dançar com a minha esposa, e eu te ensino o meu Kung Fu da minha família. Bruce Lee falou, tá bom, é conhecimento, né? Bruce Lee ficou 8 meses ensinando esse mestre a dançar, e esse mestre fala que ele não aprendeu direito a dançar como o Bruce Lee dançava, mas Bruce Lee absorveu muita coisa do estilo dele e aplicou muito dessas técnicas em filme, no cinema e na vida dele mesmo, pessoal, né, como Kung Fu, porque o Kung Fu dele era isso aí, várias coisas, né? E falando do MMA, que vocês estavam falando, ele é o pai do MMA, Bruce Lee, após essa luta que ele teve com o Wong Jackman, que eles se agarraram e ele ficou preso ali no Wong Jackman, ele sentiu uma necessidade de aprender
como sair dessas técnicas e como projetar. Então ele não tinha ali o conhecimento que seria do Tiná ou do Soidial. Ele foi no jiu-jitsu, no judô, aprender essas coisas. Então o Bruce Lee, na verdade, ele acabou resgatando o próprio Kung Fu, caçando em outros estilos a essência da arte marcial chinesa. Porque o que ele aprendeu de Kung Fu não levou muito tempo, quando a gente viu no início do vídeo. Exatamente. Então há 5 anos é pouco tempo. É pra você dar o start só. Sim, exatamente. Olha lá. Bruce Lee não tinha todo o conhecimento do que era o Kung Fu. É assunto sobre Bruce Lee que não acaba mais. E falando em Bruce Lee, falando que ele queria atingir o sucesso, filme de Bruce Lee. Filmes! Então foi aí que o Bruce Lee começou a aparecer em campeonatos. E Exato. começaram a ver o cara lá, os produtores falaram, vamos chamar ele pra participar de uma série aqui, Long Street. Uma Long Street. Long Street. Opa, tem um herói aí que quer bater aí contra o Batman e o Robin, o Besouro Verde. Quem vai ser o parceiro do Besouro Verde? Você Vamos usar sabia? esse japonesinho. Eles falavam Eles assim. falavam assim. Vamos usar esse oriental aí. Então ele virou o famoso Kato. Exatamente. Acabou fazendo mais sucesso que o próprio protagonista do que foi o Greenhorn. Mesmo tendo um ano só de duração, né? Você Sim, sabe como é que era chamado na China esse programa? O show do Kato. 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 The Kato Show. Inclusive falam que na época o Bruce Lee ele era tão rápido nos seus movimentos que nas gravações de O Besouro Verde, as câmeras da época tinham dificuldade em captar, né? Ele precisava ser mais lento pra conseguir Precisava fazer ver. mais lento. Só que aí, por exemplo, ele fez pouco sucesso aqui no Ocidente, né? Lá no Ocidente. Mas quando ele voltou pra China, o cara era o famosão, porque lá na China, Ovacionado. como ele disse, foi chamado de o show do Kato. Então o sucesso que ele queria, ele não tava conseguindo lá. Quando ele voltou pra China, o pessoal falou, Bruce Lee, mano, pronto. Aí ele começou a falar, eu tenho que fazer filme aqui. Aí que ele fez, além de atuar em um monte de filmes que não eram de artes marciais quando jovem, ele fez o primeiro filme que foi Dragão o Chinês. Dragão Chinês. Chinês. Ele fez na China. Pra quem conhece um pouco do Dragão Chinês, foi um dos primeiros filmes dele. Que foi assim, feito na Tailândia, né? Se não me engano, né? Tailândia, que fala sobre uma fábrica de gelo. Sim, Que que tinha fala tráfico que de drogas. né? a Era melhor fachada. parte é eles quando você ganha a luta, eles vão marchando lá de rock, né? Muito legal. E a ideia é essa, que tá rolando um tráfico lá na fábrica de gelo, e o Bruce Lee descobre, e aí Como um bom herói honrado, né? é um filme não bom. aceita. O Dragão Chinês é um filme muito bom. Depois vem o que depois do Dragão Chinês? Fúria do Dragão. Fúria do Fúria do Dragão. Que trata-se do que a história, né? Da história do aluno Tinzen, que seria aluno do Oi, Wanjia. o filme que Olha Jet a Li bagunça. fez. Bruce Lee fez um filme Roi Wanjia. que, como Chen Zhen, aluno de Roi Wanjia, quando Roi Wanjia foi envenenado Exatamente. após uma luta com... Lutadores de outras nações. De outras Depois de nações. muito tempo, Jet Li fez pegou a mesma história Sim. e fez O punho... próprio Lutaram ou Fearless. morrer? Lutaram morrer. Lutaram morrer. Exatamente. Ele fez também como se fosse Shenzhen, É, aluno. Depois de exatamente. muito tempo, o próprio Jet Li fez o próprio o Mestre das Wanjia. Armas, que é um O nome Rui Wanjia. horrível para um filme. O cara, Fearless, né? o cara colocou o nome disso aí, ele assistiu os primeiros minutos do filme, viu o Jet Li mexendo uma lança, depois mexendo um santinho. Tem tipo duas cenas que ele Esse tá cara é o Mestre das Armas. E depois assim, mas Fearless é um nome muito legal. Que é a história do Sem Rui medo. Wanjia. Sem medo, né? Sem medo. Destemido. Donnie Yen também Destemido. fez Também Shenzhen. Tinzen Donnie também. fez. Shenzhen. A lenda dos essa- punhos de aço. essa Tinzen, lenda- eu acho que era lenda, né? Tipo, só foi pro personagem do filme Do mesmo, filme. né? Mas Rui esse Wanjia. mestre, o Huanjia, ele, segundo meu mestre também sempre falava pra mim, que ele nunca perdeu uma luta. Ele era o número 1, realmente, de Shanghai, né? Um grande lutador. Então, assim, ele era uma das lendas vivas, além de Ip Man, entre outros, o Wong Fei-hong, esse mestre também era um grande mestre de Kung Fu. Ele era um dos 5 tigres do norte, né? Eu acho que... Uma coisa, uma dúvida que eu tenho, eu fui ler uma vez, o Rui Wanjia ele também não era médico? Não era ele que era médico? Eu também? acho que em tudo, acho que a maioria dos mestres marciais Do tempo era antigo tudo ligado assim, conhecedor o cara não era de só medicina. mestre de Kung Fu, ele também era sabia Sabia algo de medicina, medicina, e arte sobre marcial. terapia marcial, caligrafia, Sim. era tudo assim, acredito. Tá tudo interligado. Então esse filme do Bruce Lee, A Fúria do Dragão, o Juninho lembra uma parte muito importante quando o Bruce Lee ele chega lá e vê o mestre dele, como é que ele fala? Peraí, faz aqui pra câmera. Ele fica assim, Ele né? chega e vê o Roi Wanjia no túmulo. Tá chovendo ele de branco. Nossa, que a mãe dele ia Vamos ficar lá, brava a gente vai demais. assistir agora. Ele assim, Momento Zé Graça. Tão Júnior do céu. Professor! Professor! isso é muito, né? Fala
se não merece um Oscar esse menino. Mas perto do Bruce Lee não Porra, fugiu tanto. E um outro Oscar por causa dele que perdeu o primeiro, né? Depois de Fúria do Dragão, temos o Voo do Dragão. O Voo do Dragão. Pra mim, é o filme que eu mais gosto, é o Voo do Dragão, porque tem Chuck Norris, Chuck Norris. a famosa luta de Chuck Norris e Bruce Lee. Uma no das minhas Coliseu. cenas favoritas, cara. E diz que esse filme, eles usavam todo mundo nesses filmes, que era como foi feito na China, não tinha muito orçamento, o motorista participava do filme, e era um orçamento muito pouco. Sim. E agora, como eles conseguiram filmar no Coliseu, a melhor cena pra mim é Chuck Norris, Bruce Lee e o gato. O gato é o Eu melhor. não entendi aquele A gato câmera da vai primeira lá, vez. Chuck Norris, Bruce Lee, gato, E o gato é como Porque se fosse o gato como era o juiz ali, era o árbitro ali do UFC famoso aí, o juiz do UFC famoso lá. Cara, O juiz ou o que anuncia? Não, eu não sei. O Big John McCarthy. O gato era isso. É. Porque ele olhou pro outro que era o gato. E aí começou a luta. Eu lembro quando eu mostrei esse filme a primeira vez pra minha namorada, ela não tinha assistido esse filme, e eu mostrei pra ela, acho que ela tinha visto cenas separadas, eu mostrei esse filme, chegou nessa parte ela teve um ataque de riso. É um dos poucos filmes que Bruce Lee colocou um pouco de comédia, É. assim, né? Porque a prostituta pega ele lá, e leva ele no quarto, ele fica no lá. espelho. E aí a prostituta, na hora que aparece com o seio de fora, ele vem com medo. Fugiu, cara! Pois é. Você pode dizer que né, a maioria dos asiáticos eram tímidos, né? Muito tímidos. Ele mostra É. bastante cenas com Explica outros bastante estilos. Ele adorava fazer com aquele ator lá, que era um karateca, né? Um karateka famoso. Que ele podia bater que o cara aguentava a aguentava, porrada. Exato. O Voo do Dragão. É. E fazendo esse sucesso aí, aí o Bruce Lee também quis fazer um outro filme que se chama O Jogo da Morte. O Jogo da Um Morte. pouquinho antes desse. Tá funcionando muito bem, Bruce. Com dragão. Foi Faz o jogo do dragão. Faz. O jogo do dragão. Faz o jogo do dragão, o filme dragão aí. enfrenta a morte, mas não, depois morte no nome. Presságio, né? Que Ele, fala. presságio. Ele fez o Operação Dragão, né? Então, quando ele Operação Dragão. começou a filmar o jogo da morte, ele fez só as cenas da luta. Sim. Que ele sobe naquele, como chama, pagode? Não é esse pagode, não. Não Ele mistura vai as coisas. enfrentando Uma torre, cada né? É estilo. uma torre. Tem É. Daniel Santos. Karel tem Abdul-Jabbar. Que por Então. curiosidade... E curiosidade sobre o pessoal que foi cotado pra esse filme. Pessoas que foram cotadas pra esse filme. O Pelé foi cotado pra fazer esse filme. Imagina! Eu ia dar rindo que eu falei pra ele, ó. O Pelé ia fazer, o Bruce Lee ia chegar pra ele e falar assim... Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua p... Você é o Pelé? Eu sou o Jô Soares, sou o otário. E outra Depende da pessoa. classificação do filme. Ia mudar Isso a classificação. daí, nossa, o Pelé dando uma carretinha Outra, no eu não filme. sabia nas disso. Imagina, armas. cara, eu não sabia disso. Eles mandaram, tem Vamos lá, lutar, tem Pelé? cena disso, o pessoal Você escrevendo vai os ver, convites entende? lá na Você máquina vai de ver. escrever. Sei lá. E outra pessoa, ver. calma aí. Outra pessoa que foi cotada foi Muhammad Ali. Mas aí tudo boxeador. bem, né? Aí é um Aí lutador. tudo bem, legal. Mas por que ele não tava no filme? Porque escreveram o nome errado e a carta não chegou pra ele. Que pena, né? Pena. Viu o Pelé e Meu Deus do céu. Jogo da Morte. Mas aí como Pelé. o Mestre Ia Jardel nocautear o falou, Bruce Lee com um chute de trivela. como o Jardel falou, o Bruce Lee não completou o Jogo da Morte porque a Warner Brothers viu aquele chinesinho lá do Cato lá. O cara tá fazendo um sucesso, bora chamar pra fazer uma super produção de filme de artes marciais, foi um dos primeiros E o filmes qual ele aí. ia ser roteirista e protagonista Nossa. desse filme, né? Roteirista, protagonista. Operação Dragão. O diretor também. Ele foi um dos Diretor. diretores também Que do- filme, Ele vários pôde colocar atores. todas as ideias E dele em aí, prática. a Vários atores gente da época, vai né, vendo vários- que quando o Bruce Lee esteve fazendo o Dragão Chinês, o primeiro filme lá na China, mais uma vez o Bruce Lee teve contato com outros chineses e outros mestres de Kung Fu, de famílias, pessoas que conheciam alguma coisa de Kung Fu. E Bruce Lee foi pegando mais Aprendendo. coisa. O Bruce Lee, na verdade, ele foi reaprendendo sobre a história do Kung Fu e principalmente sobre o Kung Fu antigo. Então ele quis demonstrar tudo isso na Operação Dragão, dando uma homenagem assim, ao local que nasceu praticamente as artes marciais, que é o Templo de Shaolin. Por isso que o primeiro, né, esse filme Operação Dragão, ele é muito importante, porque ele já inicia mostrando o Templo de Shaolin e ele lutando com um ator muito famoso, o Sammo Hung, né? E foram chineses. Ali tava cheio de chineses ali, na verdade, que conheciam Kung Fu. Ali vai lá e mostra um novo pensamento em relação ao combate, né, de arte marcial. E as vestimentas também, Era né? de luva. De luva. Né? Curiosidade, é quase igual o Igual ao UFC, MMA, né? então, É. justamente de onde veio o UFC, né? E aí ele mostrou que um lutador, né, ele tinha que saber socar,
saber chutar, saber acrobacia e saber projetar e finalizar o adversário, obrigando ele a bater a mão no chão. Então Bruce Lee colocou características que é próprias do Kung Fu. Muitos acreditam que ele estava misturando com jiu-jitsu, entre outras lutas. Mas a gente tem que lembrar que ele estava mostrando o templo de Shaolin. Então o que ele queria dizer? Que os monges de Shaolin também lutavam daquele jeito. Um lutador de Kung Fu ele tem que saber lutar de pé, no chão e finalizar. A gente fala, só luta, como lutador não tem um estilo, não, eu só luto isso. Não, pra qualquer estilo que seja, vou inventar um estilo aqui, o estilo do chá, eu só luto segurando um chá. Na hora que acabar o meu chá, acabou, eu morri. Então, cara, vou me adaptar. Sim. Bruce Lee tentou mostrar que uma briga real pode acabar no chão também, pode acabar agarrando, alguma coisa assim. E como ele já vivia também, ele estava numa época nos Estados Unidos onde as lutas eram apenas por ponto, cheio de regras, ele teve essa ideia de falar, não, isso não é uma luta, real. Isso é uma luta bem esportiva e bem simples. Sim. A gente tem que mostrar algo realmente que vai funcionar numa briga real. Então ele mostrou isso dentro do filme, né? E o qual eu acredito hoje que realmente deu origem ao MMA, o UFC. Lembrando que tem, cada arte marcial tem sua especialidade, tem seu treinamento focado. Cada uma foca. Não tá falando que o Kung Fu domina tudo que existe, assim. A palavra Kung Fu é trabalho árduo. Até mesmo porque alguém pra dominar o Kung Fu de cabo a rabo, por assim dizer, acho que devia viver umas 3 vidas. Umas 3 vidas no mínimo. Nem 3 vidas. Dá pra começar o básico. Então, que nem hoje o Jiu-Jitsu é o que domina o solo, né? E faz isso com maestria também. Sim. Isso é. Aí pega um lutador de jiu-jitsu, põe ele de pé e fala, eu só vou lutar em pé, porque ele só sabe lutar no chão, não vai saber me dar um soco, ele leva um socão na cara, meu Deus, ele sabe lutar no alto, porque ele é lutador. É um lutador. É igual o pessoal, por exemplo, que faz capoeira. Na hora de fazer uma roda, chega lá o pessoal, tem o birimbau, faz a estrelinha que começa, né? Não vai fazer isso presa na rua, né? Não, só vamos esperar antes de brigar, deixa chegar meus amigos aqui. Instrumento, não. Deixa eu começar segurando a mão da pessoa, aí eu rodo pro lado, eu não vou acertar a cara dela, opa! E por curiosidade aí, no Operação Dragão ele pôde trazer Jack Chan. Jack Chan foi dublê? Cena lá. Em Fúria do Dragão, o Jack Chan já tinha sido dublê também, naquela hora no final que o Bruce chuta o japonês, ele sai voando. Que quebra a parede. Sai voando. É o Jack Chan. O Jack Chan, se você pausar bem na cena lá do calabouço, que o Bruce ele pega um cara assim, levanta a cabeça, assim. é bem aquele nariz de batata, é o Jack Chan. Tem, inclusive, Sammo Hung. Diz que a parte do mortal, mas aí é uma polêmica aí, quando o Bruce Lee, os caras, ele acaba a luta com o Sammo Hung, os monges dão a mão pra ele girar. Quem pulou ali foi Yuen Biao. Para. Na verdade, quem fez esta cena foi Yuen Wah, um dublê também da mesma equipe de Jack Chan. Além das cenas acrobáticas, Yuen Wah também fez a cena de chute, quando Bruce Lee luta com Ohara. Avatar, sabe de nada, inocente. Sabe nada, inocente. Tudo. E aí fez o maior sucesso, né? Tinha também o Leon, né? O Leon também. Nossa, muita Teve gente. muitos filmes, se destacou bastante gente. É Jim Kelly? Jim Kelly, ele chegou a fazer alguns filmes também. O Jim Carrey? Momentos sem graça. Do Júnior do céu. Não! Jim Carrey. Fez agora o Dr. Robotnik. Uma curiosidade que eu vi também, isso aí quem mais souber, se puder falar também, eu comentei com eles já em off, eu vou falar que é dito que a pessoa que tá na meu cérebro demais. Calma, deixa eu falar pra eles. Na hora que o Bruce Lee aparece no Operação Dragão. Já assistiu a Operação Dragão? Já assistiu a Operação Dragão, você vai lembrar. Tem uma hora que ele aparece assim, sentado num barco, um barco pequeno, e tem um senhorzinho remando ali. Esse senhorzinho é o Ip Man. Não! Me falaram isso, cara. Não é, velho. Eu vi um artigo. Assim, ó. Eu vi um artigo mostrando isso. Tem muito tempo, eu não consegui achar de novo pra. Se eu conseguir achar, a gente coloca aí na descrição se você conseguir achar de novo. Cara, eles remador? então, eles ficaram indignados. Começa a tomar chá uma participação. Não, eu tô achando Mas é que Calma. Você fez participação, por que eu não coloquei ele? Ele já era carequinha também, né? Por que eu não coloquei ele no meio dos monges? Ensinando, né? Cara, vamos pesquisar isso aí. Me ajudem a pesquisar isso aí. Galera do Wing Chun, eu também sou do Wing Chun. Não me batam, por favor. A gente tá falando o que a gente leu, que viu. Eu vi isso há muito tempo, eu não consegui achar de novo, só ressaltando, então... Eu tentei ver hoje no filme e não consegui. Seria aí. Vejam o filme, porque o filme mostra de longe, de repente dá um zoom no rosto dele,
Dá 2 segundos e abaixa pro Bruce. Se for, vamos fazer uma coisa aqui no canal. Se for o imã, 50 flexões a gente paga aqui. Isso. 50 flexões. Se não for irmã, eu pago 50. Não, pera aí. É 50 de cada? É. Então você paga 150. Que curiosidades, após 25 anos da estreia de Operação Dragão, saiu... A Warner relançou como uma edição comemorativa com cenas extras que pelo Bruce é aquelas cenas que ele mais gostava, que não foi na versão original. Que o meu tio Antônio, eu falo pra ele que eu tenho inveja dele, que ele falou que foi assistir no cinema Operação Dragão, que estreou aqui no Brasil. Ele não era no cinema, famoso, não sei, Cine Saci, 3 filmes real. Coisa aí do... E ele assistiu no cinema, e não tem essa cena, quando o Bruce Lee acaba de lutar com o Sammo Hung, vem o Abad, e ele vem conversando com o Abad, falando a parte teórica do Kung Fu. Ele dá a teoria dele do Kung Fu ali sobre a água, nessa cena ali, foi adicionada, nessa condição comemorativa. Tem na internet o Bruce Lee, o mestre, ele tá andando com o mestre todo de laranja. Por coincidência, esse mestre todo de laranja era o piloto de avião dele. Era a cena que o Bruce Lee mais gostava, mas como a Warner falou, a gente vai colocar isso aqui não, muita teoria. Muita coisa, né? Mas é que nem a hora do Lau. Ele tá lá tomando chá com o Sr. Britwood. Tá dublado. Aí ele fala, tem no canal uma fandub também aí, e aí é fantástica, que ele dá uma lição pro menino ali, que aquele ator, eu quero achar, vamos procurar aquele ator que fez o Lau, ele fala, deixa eu pensar. Let me think. Será que ele fez esse filme? Depois daquela lição. Sim. Don't think. Feel. E aí, ele era caricato também, né? Ele era marcante, né? Depois de tudo isso, o Bruce Lee também foi mencionado em vários jogos, né? Vários jogos, não só em jogos, em filmes, né? Acho que Quem aqui, vamos lá. Curiosidade nerd extra, né? Tekken, Martial Law e Martial Law. o filho dele no 3. Force Law. Force Law. Muito jogo antigamente, de Atari, tinha já um tinha, bonequinho. já. Tem um jogo chamado Tudo Kung que tem Fu. um gritinho, você No fala. Nintendo 8 bits tem um joguinho chamado Kung Fu. O Rei Leão, quando o macaco luta lá no final. O Rafik do Planet Até isso? Sim. Sempre uma referência. Ele uma bate referência a ele. Tudo que tem grito e pare. É. Tudo é referência. Acho que tem alguns, né? Mas, por exemplo, Gai Sensei do Naruto. E o Rock Lee. O Rock Lee do Naruto. Naruto. O Rock Lee, ele boa parte é baseado no Inspirado. Jack Chan também, né? Mas Também, principalmente a parte do bêbado. É. Mas o Gai, acho que o que é mais gritante ainda é o Fei Long. Fei Long, Que é um ator Fighter, que é de Hong Kong. Às vezes, ele colocou o nome de Fei Long por causa de direitos de imagem. Porque Fei Long é o quê? Dragão voador. Uhum. Né? Fei Long. Que o Bruce Lee era conhecido como dragão chinês, chinês, pequeno né? dragão voador. É. E aí, não vou colocar dragão Bruce Lee, vou colocar Fei Long. Mas E atualmente tem ele no UFC, né? No UFC tem o Bruce Lee. Jogo do UFC, jogo da PlayStation 4 eSports, tem o Bruce Lee. Inclusive tem um Pokémon baseado no Bruce Lee, que é o Hitmonlee. Hitmonlee, que é uma mistura de hit, que se eu não me engano é de Acertar. de acertar, né? É Mon de Monster e Lee por causa do BruceLee, que seria lá eles chamam de o demônio dos chutes, né? Que seria como se o Bruce Lee fosse um monstro lutando, chutando. E tem também, eu acho que o que mais ficou marcado por conta dos gritos, que é o Liu Kang. Liu Kang, sim, Mortal Kombat. Do Mortal Kombat. Com certeza. Então tudo né? que é baseado Imitação do Bruce Lee. acho que tem poucos jogos acho que tem um jogo do Xbox, eu tenho esse jogo. Tem um jogo também. O primeiro Xbox que é o jogo do Bruce Lee, não se joga com o Bruce Lee. Tem um mais antigo ainda. Tem um jogo do Game Boy Advance que Eu chama joguei. Bruce Lee, o Retorno da Lenda, né? Return of Legend. Esse tem, é legal. Não joguei, esse eu não joguei, dei uma pesquisada aqui. É um que na Se capa você tem souber voando, mais um jogos, chute aí assim. coloca Não, nos esse é o do comentários. Super Nintendo. Que é basicamente a história da Fúria do Dragão. Né? Mataram o mestre dele, ele foi atrás de vingança. Tem esse Quest of Dragon do Xbox, que eu particularmente eu fiquei triste porque esses jogos em si, eles todos quase receberam notas ruins nas reviews aí mundiais. Tem um que eu acho que foi o que eu realmente joguei, que é o Dragon, The Story of Bruce Lee, né? É baseado no filme, né? Que esse é do Super Nintendo. Jason Mega Drive. Scott Lee. Tem no Mega O Drive. ator no Super Jason Nintendo. Scott Lee. Eu joguei muito no Super Nintendo esse. É um jogo bom. Esse é o da voadora, né? Faltou só, eu acho que, melhorar a questão dos golpes, no sentido de ter efeito, né? Eu tenho uma coisa que me irrita nesse jogo. É um Porque pouco estranho. Você jogava com o Bruce Lee na campanha. O jogo do Bruce Lee, você jogava com o Bruce Lee? Com o Bruce Lee. Ora, temos Isso um Sherlock Holmes Isso é aí. muito bom. Aí Que você bom, faz o quê? você faz jogo pra jogar com o Bruce Lee. Que bom. Aí você faz o quê? Vamos jogar versus. Tem a campanha versus. Vamos jogar versus. Aí eu vou jogar com o Bruce Lee contra, sei lá,
cozinheiro com os facão, Sim. as meninas com os bastão. Aí você ia jogar o verso, você jogava o Bruce Lee contra o Bruce Lee. Que só fizeram... Você queria que a Rita Lee? Não, Eles só fizeram o jogo pra época. Escolhendo eles apenas. Então, os personagens. Né? Isso incomodou muito. Poderiam fazer um remake desse aí, ó. O pessoal que faz aí, um gen aí, que sabe que faz jogos aí, ó. Seria legal Bota mais fazer Bruce Lee aí. Tem um que eu gosto bastante, mostrei pra eles, não conheciam hoje. Tem um jogo chamado Matrix Path of Neo, que eles, na cena do Matrix, quando eles colocam os... aquele pulo na Matrix, que no filme o Neo vira, ele acorda e fala assim, eu sei Kung Fu. E o Morfeu fala, me mostre. Me mostre, Nessa cena, entre a cena que ele fala isso e que ele luta com o Morfeu, no jogo eles colocaram, mostrei hoje pro... Muito legal. É muito, porque no jogo eles colocaram uma cena, pra quem assistiu Operação Dragão, A cena do calabouço lá. que ele desmaia a cobra com... Que ele acorda, né? Eles colocaram todo esse cenário, eles colocaram nisso, inclusive depois uma do Jack Chan, enfim. E tem dois vídeos aí que eu vou deixar aqui pra quem quiser ver, que são edições que eu achei que ficou coisa linda de quem fez, que é um do Jack Chan lutando contra o Bruce Lee. Saiu o Donnie Yen, né? E o do Donnie Yen lutando com o Bruce Lee, que é nossa, que depois que ele luta, que ele olha assim, espírito, né? Ele olha, tá... Vamos falar também sobre Donnie Yen. Aguarde aí, Donnie Yen. Sei que você vai sair Mulan logo, mas... Tô esperando. Só mais duas curiosidades. Dois personagens, acho que um é mais gritante, que foi... Não inspirado no Bruce Lee, mas foi homenagem ao Bruce Lee, no filme Kill Bill, né? A roupa, você vê que o macacão amarelo, né? Isso. A roupa amarela. E um que eu demorei, foi alguém que me falou depois fui pesquisar, que é o Bumblebee de Transformers. Bumblebee com aquela... Cara, essa eu não sabia. Carcaça amarela. Essa eu não Ele é muito legal, cara. Que faz sentido. A roupa clássica Amarelo, de Jogo amarelo da Morte. Jogo da Morte, amarelo, igual do Morte, Kill Bill mesmo, né? Com Bom, aquela... mas uma referência Caraca. pra falar também de um desenho também que mostra uma cena imitando o Bruce Lee, Era do Gelo 2, né? Que é quando o esquilo ele vai pegar nós lá e vem as piranhas. Ele baixa é verdade! Tudo que eles colocam, que o bichinho luta e chuta e dá o... Não é aquilo que ele fez antes, coloca aí. Não é isso. Agora, É importante falar, aproveitando que a gente tá brincando com isso, esse grito dele era uma coisa do filme, ele não lutava assim, pode procurar hoje em dia tem aquele vídeo da luta dele no campeonato, ele com proteção, ele lutando lá, e não tava abrindo assim, o filme, ele exagerava os movimentos por questão cinematográfica, é uma questão cinematográfica, você exagerar o movimento, pô, mas o cara tá batendo daquele jeito com os braços assim, a voadora, porque tem que parecer bonito. E outra coisa, filme é filme, realidade é realidade. Falando em grito em filme, só uma questão da voz. Falar aqui, o dublador que fez a voz do Bruce Lee, Armando Tiraboski, acho que é essa pronúncia, me perdoe se estiver errado. Mais uma vez, por favor. Armando Tiraboski, com SCH no final. É o mesmo dublador do Jason Statham, do Walter White, do Breaking Bad. Um grande abraço aí também pro dublador que fez legal, colocou a voz, né, pra gente poder entender melhor. E pra encerrar um pouco essa coisa de filme, Bruce Lee, ele fez 5 filmes, né? Ele fez muita coisa antes, como bebês, como adolescente, mas os 5 filmes, o Dragão Chinês, A Fúria do Dragão, O Voo do Dragão, O Jogo da Morte, que ficou incompleto, foi continuado por um ator parecido com ele, e Operação Dragão. Já vieram querer postar flexão comigo, não, ele fez O Jogo da Morte 2, quem assistiu sabe que é, olha... Um outro ator, não é o Tem Bruce hora Lee. que ele filma até o quadro, alguém segurando um quadro, assim. Bruce Lee não fez, foi só esses filmes dele. Ele tinha a ideia de fazer o Warrior, né, que era uma ideia que ia passar no Velho Oeste. Isso. Porque ele falou, onde vai explicar tanta violência, só tirar uma arma e já era. Não, eu não sei, saiu um seriado baseado nessa ideia original do Bruce. Sim. Que tem um seriado, eu esqueci o canal agora. Mas tá lá o Warrior, eles fizeram uma série. Ele, se eu não me engano, também ele tinha sido cotado pra fazer um filme de um guerreiro cego também, né? Na época. Sim. Eu não sei se é o mesmo que aqueles... Tem um que eu já conhecia, que foram 4 episódios que ele apareceu como instrutor de artes marciais de um homem cego em Long Street, em 1971, que ele fala sobre ser como a água. Aí tem um que eu não conhecia, que é Ironside. Ele aparece como instrutor de artes marciais também. Foi em 1967. Legal. Só que é meio confuso, porque tem um pessoal lutando judô e ele tá com uma roupa chinesa e ele derrubando o pessoal, trocando soco e chute com eles. Aí se agarra e ele derruba todo mundo, ele
faz assim e tal, e vai pro lado conversar com a mulher, e você fala, ué. É porque né? o professor de judô faltou nesse dia. Ah! É, Tá bom. roteiro naquela Você sabe época derrubar também. um homem? Ele Agora- falou, sei, aí só quero dele era na porrada, não era ele. Antes de falar isso aí, última, 1969, ele aparece como um bandido na série série não, eu acho que é um filme, né? Marlowe. É. E ele entra, quebra o escritório do cara e quer que o cara aceite o dinheiro. Aquela cena é fantástica. É. Quebra a mesa no meio, o cara só salva a bebida. Eu assim. nunca tinha visto essa cena, aí eles já tinham visto, eu não tinha visto. E aí eu vi uma outra cena que aí ele também me falou que não viu. Que ele vai do atrás do Ip, cara. mano. Não, ele vai atrás do cara, Ah, sim. você vai aceitar e o cara No prédio, chama, né? Bem o cara no chama último ele andar. assim, É. você é meio estranho, você não é gay? E aí o Bruce Lee fica puto, pula com uma voadora e o cara pula pro lado e ele cai do prédio depois da voadora. Você fala, Ele morre nessa cena. né? Até vi um comentário muito bom lá nesse vídeo, assim. O Bruce Lee achou tão ruim que ele falou assim, deixa eu pular fora disso aqui. Ou seja, ele tinha feito muito sucesso. Se não fosse agora, um momento, peço para todos pegarem o chá aí. Esse aqui vai para Bruce Lee. Bruce Lee morreu em 72. 32, aos 32 anos. Isso. 72 ou 72? 72, Bruce Lee. 32 anos. Onde você estiver, esse chá para você. Opa! É o cara que, gostando ou não, vocês concordando se ele é mestre ou não, boa parte das, acho que pelo menos 90% das pessoas que praticam arte marcial tem influência ou se interessou por arte marcial basicamente por culpa do próprio Bruce Lee. Porque a gente não teria assistido um filme por aqui se não tivesse tido o Bruce Lee, né? Sem Bruce Lee, a gente não teria acesso a aprender o Kung Fu. Já que Pois era é. tão restrito e Bruce fechado. Lee ele foi um gênio na parte marcial, porque ele testava o que ele aprendia, ele fazia acontecer, ele era um showman É. e ele era um grande empresário também, né? Ah, Exato. Bruce Lee foi Empreendedor. isso, Bruce Lee foi mulherengo, Bruce Lee foi ruim, ele não treinava o estilo certo, aí Bruce Lee não fazia aquilo, Bruce Lee, ó. Ser humano, cara. Mas, Ser assim, humano. Eu digo que você... o que pra mim, né, eu peguei o que era de bom de Bruce Lee e Exatamente. trouxe essa vontade que a gente leva até hoje. Né? É. A respeito sobre a sua morte, não queremos entrar em detalhes. Houve muito boato a também, fundo, né? Boato. Mas o que ficou mundialmente conhecido, que todos ouviram falar Falam mais mal, assim, inclusive. foi o edema cerebral. É. Que o Bruce Lee teve a uma reação alérgica a um medicamento para dor de cabeça. Pode ser também coisas que contam que ele quando ele sofreu aquela represália em Hong Kong, que teve para São Francisco, sofreu um traumatismo craniano que não foi muito bem tratado, e isso causou indiferente. Bruce Lee morreu, né? Ou não, tá junto com Elvis lá, né? Com Michael Jackson também. E se você começou a treinar arte marcial, provavelmente começou vendo um filme do Bruce Lee. Provavelmente. Então a gente não pode Ou criticar um filme Bruce que Lee. tinha influência do filme do Bruce Lee, Bruce das Lee. ideias do eu Bruce sou Lee. o mais novo Bruce aqui. Lee era o ainda mais assim- empolgado, mostrando no cinema as artes marciais que empolgaram a gente a ir para uma academia treinar. Depois veio aí essa enxurrada de filmes mundialmente conhecidos. Lógico que já teve filmes E antes. tem detalhe, na questão comercial, meu mestre fala que no tempo do Bruce Lee, os americanos, os estrangeiros, não compravam coisas da China ou do Japão porque não confiavam. E após o Bruce Lee ter feito grande sucesso, muitos americanos começaram a comprar coisas da China, começaram a aceitar melhor os chineses. Tem Então o estátua chinês dele ele no- venceu o preconceito, as barreiras que existiam, foi Bruce Lee, através dos filmes dele, É. que ele conseguiu transmitir Transmitir a cultura chinesa. É. Então eu considero ele um mestre de Kung Fu. também. Mas até hoje é um grande exemplo aí para todos os praticantes, não só de arte marcial, mas como tudo, né? Ele é um marco, Ele é na história do cinema, na história das artes marciais, na Sim. história... Ele é lembrado até fora das artes marciais, Exatamente. pelas ideias dele, a maneira de pensar dele. Mas é papo que não acaba mais, é um papo sobre Bruce Lee. E tem mais coisa que não dá pra... Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Comente aqui. Vamos fazer mais vídeos sobre a hora do chá, sobre diversos assuntos. Põe nos comentários se vocês preferem uma live aí. Não esquece de dar aquele like do Bruce Lee, compartilhar, se inscreva no canal. Seja água. Seja sem forma. Se você colocar água num copo, Se tornará como um copo. Se colocar sobre uma jarra, Ela se torna já, se você colocar ela numa xícara, Ela se torna xícara. ela pode fluir. e destruir. Sejam como a água, meus amigos. eita, Cara, já te dá um socão na cara. meu joelho fez crack. Que bom, que bom. Já vai! Ainda se considera chinês ou se considera americano? Sabe o que quero
considerar-me só um ser humano, porque não quero soar como Confúcio, mas sob o firmamento, sob o céu, não há nada além de apenas uma família. O único que ocorre é que as pessoas são diferentes. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.